Começando mais um podcast número 61, o episódio 11 da temporada número 2 do Podcast Timão, a sua informação bissemanal do Corinthians, do todo-poderoso Timão, líder do Campeonato Paulista, líder na Libertadores da América, mas não mais invicto, Teleco. O mistão do Corinthians foi até a Baixada e perdeu do Peixe. Jogou mal o Corinthians ou jogou bem o Santos, hein, Teleco? Foi a baixada e foi uma baixaria, viu? Que lixo de jogo. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Tudo bem contigo, Rodrigo Vessone, também conosco nesse podcast número 61? Tudo bem, grande abraço a todos. Sempre aqui na escuta. Vitor Guedes conosco, acompanhou o jogo e vibrou com a partida na Baixada Santista, na Vila Belmiro, Vitão. Beleza, rapaziada? Bom, o primeiro tempo foi uma coisa ridícula, armagedônica, patética, apocalíptica. O segundo tempo foi só ruim. Depois a gente destrincha mais uma derrota com time misto do Corinthians na Vila, que já virou moda, essa frescura de time misto em clássico. O Vessone deve ter o número de jogos do Tite na Vila Belmiro e o número de partidas em que ele usou o time misto, que é uma estatística interessante. Parece que o Tite gosta de jogar na Vila Belmiro com a equipe mista, né, Vessone? Na verdade eu não tenho os números todos agora aqui, tudo perfeitinho, etc. Mas realmente cabe assim de Corinthians ou ter um compromisso importante 3 dias depois, 4 dias depois, etc. Mas joga muitas vezes lá. Na verdade, os últimos confrontos com o Santos está acontecendo muito isso. Então eu vou lembrar, por exemplo, dos últimos desses aí do ano passado, esse ano, etc. O Corinthians jogou 2 vezes para valer com o Santos, para valer mesmo. Que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil na vida, jogou com o time inteiro, ali tentou fazer um bom resultado. E o jogo da Arena 2-0, quando jogou bem melhor, engoliu o Santos, enfim, era para ter sido bem mais até. Só que na volta da Copa do Brasil, com 40 mil pessoas, abriu mão, colocou o Matheus Pereira, depois substituiu até os titulares durante o jogo. Agora de novo aconteceu isso, no primeiro turno do Brasileiro também, se não me engano, estava ali um time bem meia boca, também perdeu de 1-0, então por coincidências, por outras circunstâncias, o Corinthians está vindo sem muita força máxima contra o Santos. Então eu lembrei pelo menos de 3 jogos assim, nos últimos um ano e pouco, que isso aconteceu. É pra você ver que o Tite, nesse tempo todo, ele só teve uma vitória e um empate com o Santos lá na Vila também. A vitória foi na Libertadores de 2012 e o empate do título paulista de 2013, né, Teleco? Foi isso? Isso mesmo. Pelo menos ele ganhou o mais importante. Aquele gol do Emerson na partida de ida das quartas de final da Libertadores, da semifinal, aliás, da Libertadores de 2012. O Tite não tem resultados positivos na Vila, mas, como o Vessone estava falando, ele gosta de colocar time misto, porque, coincidentemente, ele sempre tem algum compromisso importante depois. Tem os dois lados, eu queria falar uma coisa, é uma frescura sem tamanho, essa é a minha opinião, falei antes do jogo, é ridículo. O Barcelona jogou quarta, vai jogar domingo, joga quarta, o Real Madrid tá no final da temporada. Tem 12 jogos pra fazer poupar o time. É um desrespeito, uma frescura. Ganhou do São Paulo, é a mesma palhaçada. Eu acho um absurdo. O Corinthians tá em março, não pode jogar 2 jogos seguidos com o time titular. Ridículo. Essa é a minha opinião. Eu já não sou tão radical quanto o Vitor Guedes. Eu acho assim, pro Santos, eles ganharam a Copa do Mundo, porque pro Santos o clássico, é o grande jogo do ano, ganhar do Corinthians. Então é uma festa, e é bonita até a festa que eles fazem na Vila Belmiro, a torcida do Santos, enfim. Mas na visão do Tite, ele optou por um caminho. Ele tinha 2 caminhos a optar. Eu vou ganhar o clássico ou eu vou manter meu time bem condicionado para a Libertadores. Ele optou por manter o time bem condicionado para a Libertadores. Se o Corinthians vai para Assunção e toma um garantia de nada, né, Porteño, não, com garantia de nada, mas ele fez uma escolha. Se vai dar certo ou não vai dar certo, é a escolha dele.
que você falou, Vitão? Não deu pra entender. O Corinthians perdeu Itaquera com essa frescura do Palmeiras. Lembra? O Corinthians foi eliminado no Paulista no passado pro maior rival em Itaquera por causa dessa palhaçada. E já tava classificado na Libertadores. São 15 jogos da primeira fase do Paulista, sendo que 12 não serve pra nada. Será que não dá pra jogar 3 jogos com um time completo? É muita frescura. Mas, né, eu não sou advogado do Tite, Vitão, mas você falou 12 não serve pra nada, 3 servem. Pro Tite, o clássico não faz nenhuma diferença na primeira fase. Porque ele quer classificar, Então, o Corinthians vai classificar. Ele falou que é um campeonato à parte. Então, vai classificar, só que você vai classificar de qualquer jeito. Pode poupar o time contra o Botafogo, tem 12 jogos. Será que o Corinthians não pode jogar quarto domingo? Uma vez na vida? Todos os times do mundo jogam? Não é toda semana. Tem 3 clássicos. Será que não dá pra jogar quarto domingo 3 vezes no primeiro semestre? Eu acho que é muita frescura. Vocês vão ver o Barcelona jogar amanhã, domingo, e não tem essa frescura. Eles estão no final da temporada, o Corinthians está em março. Se em março o Corinthians não tem condição de jogar 2 jogos seguidos, 2, não é com 80, depois poupa contra o Botafogo, depois poupa contra os próximos jogos do Paulista. Será que não vai jogar contra São Paulo, Palmeiras e Santos com o time completo? 3 jogos? Não. Eu acho que eu entendo a observação do Vitão. O Corinthians, por exemplo, colocou time reserva contra o São Paulo e meteu 6-1. Então, acontece às vezes de dar certo e às vezes de não dar certo. Eu entendo a ponderação. Na Europa também se faz revezamento. Eles não jogam todos os jogos com os 11 jogadores. Rodam o elenco também. Quando tem Copa da Liga, não sei o que, não joga ninguém. Só guarda os caras para domingo. É meio comum sim isso daqui. Eu entendo a sua ponderação, mas acontece. Eu também entendo que a situação do Tite muitas vezes de não estourar um jogador e etc. Eu tento entender o treinador também. O que você acha, Teleco? Bem, saindo disso aí, que acho que a gente gostando ou não vai ser assim mesmo. Eu acho que tem jogo da Libertadores, é time misto, na cabeça. Basicamente a discordância entre o Vitão e eu, não sei o que você acha, Teleco, é o seguinte: o Vitão acha que o clássico na primeira fase é importante, que o Corinthians tem que ganhar os 3 clássicos da primeira fase, porque clássico obviamente, o jogo mais importante da equipe. Eu, não defendendo o Tite, mas eu entendo o modo de pensar dele. Independente de ser clássico ou não ser clássico, tem que classificar no Paulista e tem que ganhar os jogos da Libertadores. É isso que o Tite pensa. E o jogo contra o Santos não valia nada pelo Campeonato Paulista. Se é clássico, não é clássico, ele não tá nem aí. Ele quer classificar o time e tentar ser campeão. Essa é a visão do Tite, não tô defendendo ele. Tô falando que eu entendo o pensamento dele. O que você acha, Teleco? Eu entendo isso também. Eu acho ruim pro torcedor. Agora, se você for pensar friamente, o que vale mais é a gente passar na Libertadores. E tem uma outra coisa, né? O calendário sai em outubro. Será que o cara da FPF não sabe ver que vai ter jogo nesses dias da Libertadores? Eles fazem de propósito. Eu tenho quase certeza que põe Libertadores perto de clássico de propósito. Você pode olhar no... Você que gosta de fazer isso, pode puxar daqui para trás. Quase todos os clássicos da primeira fase do Paulista, quase todos, tinha Libertadores do lado. Pode olhar, isso do Corinthians é batata. O único que não ia acontecer isso era o jogo com o Rivale, que aí vai mudar a data do jogo. Quer dizer, a gente se ferrou, né? Tem 3 jogos que valem a pena na primeira fase do Paulista. Será que não dá pra jogar esses 3 jogos? Um time não pode jogar... Eu questiono também. Domingo 3 vezes no semestre? É isso que vocês estão me dizendo? Não. Eu acho isso inadmissível. O brasileiro vai jogar quarto domingo, eu duvido que vai poupar domingo. Olha a frescura, pelo amor de Deus. E os últimos Libertadores foi o último time classificado que foi campeão. Quer dizer, não tem a menor garantia de ser primeiro, ser melhor ou segundo. Quando eles perderam um Paulista em casa pro Palmeiras por causa dessa palhaçada de poupar time em clássico e não aprendeu a lição. Vamos aguardar, Vitão. Só uma coisa, o Grêmio agora era o Grenal dentro de casa, não tinha como colocar o time titular e agora eles têm decisão aí com o São Lourenço, etc. Vamos aguardar aí para ver o preço que foi colocar o time titular aí no Grenal, que no caso deles é um jogo só que importa, e aí eles colocaram o titular. Vamos aguardar aí para ver o que acontece. Eles colocaram o titular e perderam também o Bolanhas por um mês. Vai ganhar, jogar. Só não mas podia perder no treino também. A questão, eu não vejo essa relação. Jogou domingo, perde quarta, poupou domingo, ganha quarta. E se fosse essa relação mesmo, tinha que jogar os 11 reserva, não meia dúzia. Eu entendo. Quer dizer, fez um meio boca. E outra, com qualquer time.
entrou com a vontade. Passou o primeiro tempo sem fazer uma falta, sem dar o no gol. É um time que entrou em campo pra chegar à quarta-feira, os titulares e reservas. Isso é uma pouca vergonha, não entra em campo, então. Isso eu concordo com o Vitão. O time foi apático no primeiro tempo, parecia que o pessoal não tava querendo nada com nada, né, Vessone? Só um detalhe só. Peguem o ano passado o Campeonato Paulista. Não adianta, se for campeão vai ser tudo perfeito, se não for, não vai ser perfeito. O Corinthians jogou com time misto no primeiro derby do Allianz Parque, foi lá e ganhou de 1-0. Jogou com time misto contra o São Paulo no Morumbi, ganhou time reserva, eu acho. Não era nem misto, ganhou de 1-0. Aí passou nas quartas, chegou na semi, ficou. Tá tudo errado. Se ganhasse o título, foi perfeito porque jogou com time misto e ganhou todos os clássicos, etc. Então, se o Corinthians ganhou de São Paulo, perdeu do Santos, se ganhou ou perder do Palmeiras, chegou na hora do mata-mata, passou nas quartas, passou na semi e chegou na final, etc., foi perfeito. Não chegou, caiu por algum motivo, foi errado, etc. Tal. Então, eu acho um pouco também isso daí relacionado ao resultado. O ano passado, o planejamento do Corinthians foi perfeito. Foram 15 jogos na primeira fase, 8 com o time titular e 7 com o time reserva. Terminou invicto a primeira fase, poupou quem tinha que poupar sempre de um jogo para outro, deixou a parte física dos caras ideal, fez tudo direitinho, chegou nas quartas, passou da ponte, caiu na semi, fez tudo direitinho, caiu invicto. Entendeu? Eu entendo o que você está dizendo, mas no final das contas o resultado é que vai mandar. Se for campeão, ninguém nem vai lembrar que tinha esses clássicos no primeiro turno e etc. Tal. Nem se ganhou, nem se perdeu. Vai lembrar ali da semifinal, da final. É o que a maioria das pessoas guarda pro resto da vida. Se não ganhar, todo mundo vai lembrar. Poderia ter ganhado pelo menos os clássicos, etc. Eu lembro disso, mas assim, tem algumas diferenças, né, com o ano passado, né? Hoje, a gente tá tentando acertar o nosso time titular, né? Quanto mais o reserva. Né? Então vai ser bem pior a performance, que seria o esperado. Mas o que me assustou mesmo foi que eu achei apático o time ontem, sabe? Tava todo mundo, tipo assim, fazendo uma pelada. E também teve aquela salada de colocar o Romero no meio campo. O coitado do Romero vai até que mais ou menos quando ele entra de atacante ali pela ponta, que nele foi no jogo com o São Paulo, mas... colocar o cara no meio campo ali, acho que bagunçou geral ali, acho que ficou bem... E o Danilo no meio de campo também, né? O Danilo não dá mais pra ser meio campista. Nessa partida contra o Santos deu pra perceber que o Danilo, quando for usado, é de 9 ali, pra ficar rebatendo aquela bola de cabeça. O Danilo não joga mais. O Danilo não joga desde 2013, gente. Infelizmente. Agora, se juntar, o Danilo não tem mais opção de jogar 90 minutos. Agora, se juntar Bruno Henrique e Williams, outra contratação inexplicável, não dá um Ralf, né? Os dois em campo, nenhum dos dois acho até agora. O Ricardo Vieira fez 2 gols, mas é impressionante como 2 volantes não marcam. Tem um cara que arma e ninguém marcou o jogo inteiro. Os dois foram muito mal. O Bruno Henrique pior ainda. Eu acho que nesse caso o erro foi do Tite, porque o Bruno Henrique depois do jogo falou que não dava pra ele ficar saindo do lugar pra marcar o Lucas Lima, porque o Lucas Lima tava rodando. O Williams falou a mesma coisa, que o Lucas Lima tava rodando e não dava pra ele sair do lugar que o Tite tinha colocado ele pra ficar marcando o Lucas Lima. O próprio Tite admitiu que o Lucas Lima rodou demais e isso deixou o time zonzo. Então o Tite não previu que o Dorival ia deixar o Lucas Lima flutuando por todo o campo. Isso eu ponho mais na conta do Tite. Não tô falando que o Williams joga pra caramba, nem que o Bruno Henrique joga muito. Mas na partida da Vila Belmiro, nessa contra o Santos, pra mim eu ponho na conta do Tite e não dos dois, porque os dois foram fazer as funções que o Tite mandou eles fazerem. Male máquina eles fazem sempre. Mas o Tite não preparou a equipe para pegar o Santos com o Lucas Lima jogando o que estava jogando, o Thiago Maia lá jogando o que jogou muita bola, o Renato jogou muita bola. Para mim o Tite não preparou o time direito. Acho que entra um pouquinho na conta de cada um. Eu fiquei... Tanto que você viu, ele teve que arrumar o time no intervalo, que é uma coisa que ele quase nunca faz, que é tirar jogador no intervalo. Entrou o Alain Mineiro, que foi um dos melhores em campo, pra você ver como foi bom o jogo. Ô Teleco, nesta segunda-feira à noite aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians no Parque São Jorge, com a presença do presidente,
do ex-presidente, da diretoria, da Gaviões da Fiel protestando na frente, inclusive algumas pessoas que estavam dentro da reunião falaram a respeito do que aconteceu, passaram para alguns jornalistas, e a gente tem uma ideia, mais ou menos, de como foi essa tão esperada reunião do Conselho Deliberativo, né, Teleco? Sim, tinha muita gente esperando que ia ser um anúncio dos naming rights. Na verdade não foi isso, foi só para falar mais da Arena. Os naming rights ainda estão sendo negociados, tanto com essa empresa nova, misteriosa, financeira, que está sendo negociado pelo marketing, quanto aquele intermediário lá, o Francisco, ele continua lá em Dubai tentando fechar a Emirates. Já comprou muito 2 casas em Dubai, inclusive. Pelo amor de Deus, gente. O cara tem muita paciência, e nós mais ainda, né? Mas ele tem bastante paciência que ele vai ganhar comissão. Agora a gente só torcedor. E por enquanto, o que a gente tem? Tá muito difícil pagar a Arena. Agora à noite o Perrone e o Dazzler Mark soltaram uma matéria rápida falando que já foram pagos 605 milhões para o Odebrecht e faltam 375 milhões. Só de juros, 90 milhões. De reais, né? De reais. E se não fecharem logo para vender CIDs, né? Aqueles certificados que estavam bloqueados, agora estão liberados, mas está difícil vender. O grande comprador Odebrecht e o Naming Rights, em abril, já tem dificuldades para pagar a mensalidade da Arena. O Emerson falou também, né, o Emerson Pelvezan, que é o diretor financeiro, falou que eles estão esperando 20 milhões anuais do Naming Rights por enquanto para poder fechar as contas do estádio. Eu recebi um slide que foi projetado nessa reunião. Quem me mandou até, eu posso falar, foi o Aristeu Kodama, grande Kodama, torcedor do Corinthians, membro do... Como é que chama o movimento da história corintiana? O NECO, né? O NECO. Aliás, nessa quinta-feira foi aniversário do NECO, né? Seria 126 anos se ele estivesse vivo. Junto com o Luizinho Pequeno Polegar. Enfim, nesse slide deu para ver aqui o que foi projetado para os conselheiros. E foi projetado o seguinte: meta de receitas brutas para 2016. Então, do estádio, a gente está falando tudo em termos da Arena Corinthians. Bilheteria, meta para 2016, 70 milhões de reais. Novos negócios, isso deve incluir lanchonetes, placas, publicidade, camarotes, tudo, enfim. O acordo com a Honda que tá para sair, deve sair 37 milhões. 37 milhões 668 mil 529 reais. Tem até esses 9 reais, então eles devem ter coisas bem amarradas, negócios bem fechados para ter colocado isso. Então 37 milhões e pouquinho. E, atenção, naming rights, 20 milhões de reais, que é o que o Teleco falou. Então, na meta de receitas brutas para 2016, o Corinthians colocou oficialmente agora, pela primeira vez, a meta de 20 milhões de reais para esse ano, para 2016, totalizando 127 milhões 668 mil 529 reais. A única coisa que eu tiro disso é que eles estão otimistas em relação ao name rights, porque já colocaram na meta, ou então estão enganando o conselho todo, Vitão. Sabe que eu adoro falar de name rights, mas desde 2011 que eu falo com o André Santos sobre isso, eu ia lá diariamente no estádio. O objetivo era 400 milhões em até 20 anos. 20 milhões por ano vezes 20, em 20 anos daria 400 milhões. Se eles colocarem no orçamento, não tem aí o prazo, né? Não sabemos quantos anos. Mas se a meta for de 20 anos, daria os 400 milhões e fecharia aquela conta aí que o blog do Perrone fez. Correto? O valor que está sendo negociado aí pelo marketing é 433 milhões por 20 anos. E aí, Vessone, algo a dizer sobre isso? O que me chama atenção nesses primeiros números aí que estão sendo divulgados, etc. tal, é o quanto o Corinthians já conseguiu pagar para o Odebrecht. 600 milhões me surpreendeu, porque a bilheteria desde 2014 acho que está alguma coisa em torno de 150 milhões,
um pouquinho menos, 130 milhões, isso bruto, líquido deve estar uns 80, 90. Ok, teve estacionamento, camarote, cativa, tem lá suas outras coisas. Mas então, Vessoni, mas o que eu acho aí também é que acho que eles pegaram um empréstimo para pagar o Odebrecht, entendeu? Não, aí pode ser. Tipo assim, eu te devo 20 milhões, eu pego um empréstimo de 18 e te pago. Eu falo, paguei 18 milhas aí pro Vessoni, mas eu tô devendo pra outra pessoa, né? Porque não tem de onde tirar esse dinheiro todo aí. O que me chama a atenção é o pagamento de 600 milhões para o Odebrecht. Isso tá me chamando a atenção. E tem a história dos juros também, né? 90 milhões de reais só de juros, o que até faz a gente entender que essa sua ideia é válida, né, Teleco? De que esses 605 milhões pagos ao Odebrecht devem ser devidos a terceiros, né? Então, na verdade, é uma matemática de economista, né? Já paguei 600, mas tô devendo 400 pro outro aqui. E depois eu vou ficar devendo mais 100 pro outro. Vai ser muito difícil o Corinthians pagar esse estádio. Apesar do otimismo mostrado para os conselheiros, é aquele negócio do mundo de Alice, né? Todo mundo aplaude, todo mundo tá feliz, todo mundo tá legal, mas na hora de pagar a conta é o torcedor que vai sofrer, porque se o time entrar em colapso por causa desse estádio, dentro de campo que o resultado deixa de aparecer, né, não, Teleco? Então, é que o Corinthians, ele pegou ano passado, ele pegou uma sobra dos grandes investimentos feitos pela gestão do Gobi, que acabou demorando para dar certo, né? Gente como o Jadson, o Renato Augusto, eles tinham sido comprados já para ser campeão em 2013, e eles só foram ser campeões em 2015, né, esse pessoal. Então ele pegou uma sobra desses grandes investimentos. Agora não tem grandes investimentos. Tem um time competitivo, bom pro nível nacional, mas que ainda falta entrosar, né? Quem tem assistido os jogos do Corinthians vê que falta muito entrosamento ainda. E o time titular, pelo menos agora, já tá definido, né? Com o desfalque do Elias, mas tá longe de ser um time que você sinta muita firmeza. Pro nível brasileiro, tá competitivo, mas nada assim sensacional, né, Vesson? Em termos do time, sim, é isso aí. Não tem que esperar, os caras têm que se entrosar, mas eu acho que a tendência é que se acerte pelo brasileiro. Repito, no Paulista, na Libertadores, vai sofrer, vai ter problema, vai dar brecha. Eu acho que a tendência é que vai estar mais certinho no Campeonato Brasileiro. Em relação aos valores, eu entendo o que o Belo diz, e eu acho que o torcedor tem que pensar nesse temor mesmo, etc. Mas eu acho assim, dando certo o name rights, você adianta uma situação importante, porque, sei lá, você deve aí 600, 700 ainda, alguma coisa, mas você está garantindo ali 400 milhões, isso não é pouco, você andou muito mais do que meio caminho do que você está precisando. Então, certamente, sem o name rights vai ser um sofrimento. Exatamente o que o Perrone escreveu, Vessone, o que você está falando. Se os name rights, os conselheiros falaram isso, porque na matéria do Perrone está escrito, essa informação foi confirmada por 2 conselheiros. Se os name rights e os CIDs não forem negociados em breve, já em abril, ou seja, no mês que vem, o Corinthians não vai ter dinheiro para pagar a parcela do financiamento. Porque as outras conseguiu quitar, e essa é a próxima, agora de abril, né? E deve ser nessa situação de falta do dinheiro. Se pintar esse dinheiro, certamente vai ter ganho um fôlego aí, uma tranquilidade. Se não pintar, vai sofrer. A Libertadores ajuda, o clube aí espera fazer 18 milhões só na primeira fase entre a premiação, que aí entraria para o time, né, do jogo, a premiação, a cota de TV vai para o time, e a bilheteria em si, com 3 milhões aí mais ou menos, 2 líquido, seria pro pouquinho menos, vai pro estádio. Então você está falando aí de 6 milhões na primeira fase da Libertadores. A parcela, se não me engano, são parcelas de 5 milhões, etc. 10 milhões esse ano, né? São 5 milhões pro primeiro fundo, mais 5 milhões pro BNDES. Então, olha, tem outra coisa aí, tá?
Só relembrando aí pro ouvinte, é o seguinte, vai toda a bilheteria, aí paga-se tudo que tem que pagar no estádio e no fim, metade do lucro volta pro clube, né, pro futebol, e metade do lucro fica num fundo de reserva que vai adiantando as parcelas. Mas também pode acontecer o contrário, pode faltar dinheiro. Aí vão pegar dinheiro, por exemplo, da cota de televisão e jogar no estádio, se faltar dinheiro. Exato. Aí é uma coisa catastrófica, né? E outra coisa, Teleco, se você é dono de uma empresa, tá todo mundo sabendo que se o Corinthians, em cima disso que a gente tá falando, se o Corinthians não vendeu o name rights logo que eu falo é nesse mês, não vai ter dinheiro para pagar a parcela do estádio mês que vem. Você é dono de uma empresa, o Corinthians está oferecendo o nome por 400 milhões. Você fala, tá bom, eu pago 300. Você tá precisando, tá com C3 pontinhos na mão para vender esse negócio aí, a empresa vai pagar menos, cara, porque tá todo mundo sabendo que se o Corinthians não vender esse mês, não tem dinheiro para pagar no mês que vem. O que o Vessone tá falando tá correto. Se o Corinthians não vender, tá complicado. Se vender, fica tranquilo. Isso tem toda a razão o Vessone. Se o Corinthians vender o name rights nesse mês, fica tranquilo. Mas a projeção foi feita pro conselho como se tivesse o negócio fechado. E não tá o negócio fechado. Então, se você é uma empresa e você tá sabendo que o clube tá nessa situação, você oferece menos, cara. Então, é um negócio péssimo pro clube. Tá dependendo tanto assim de uma venda que não foi fechada ainda. Eu não sei não, porque esse slide aí do Kodama, ele tá contemplando a manutenção da arena, que era 2,5 milhões? Não, é só a receita, sem a despesa, só a receita. Ai. Bem, muito boa sorte pra nós. Eu espero que a gente consiga dar um jeito nisso. Ó, eu quero pedir desculpa nesse momento do podcast, antes da gente encerrar, porque todo mundo acho que já deve ter percebido que hoje a telefonia no nosso Brasil é complicada. A gente faz o que pode, a gente tenta do jeito que dá, mas às vezes fica um negócio mais legal, às vezes não fica tanto, mas a gente se esforça aqui para passar de qualquer jeito a informação para vocês e a gente não desiste, a gente vai tentando às vezes aos trancos e barrancos, mas o importante é a gente passar a informação para o ouvinte, o importante é a gente estar aqui e não falhar em nenhum programa, né? Então peço essa desculpa e fica aqui o meia-culpa do pessoal do podcast, minha, do Vessone, do Teleco e do Vitão, mas a gente está tentando sempre melhorar esta comunicação. Deixa eu só passar o prêmio dessa semana, desse podcast 61. Quem puser a hashtag no Twitter podcastmão61 vai concorrer a uma jarra de porcelana do Corinthians e a foto já está no Twitter, @podcastmão, uma jarra de porcelana que você pode pôr vinho, pode pôr whisky, licor, o que você quiser dentro. Tem o símbolo do Corinthians, uma jarra branca toda estilizada, muito legal para você deixar no bar ou na sala da sua casa, na cozinha, enfim, onde você quiser, vai ter lá a jarra com o símbolo do Corinthians. E para você participar, para você ganhar essa jarra, é só você colocar a hashtag podcastmão61 e quanto mais você retweetar, quanto mais você passar pra frente a ideia do Podcast Mão, nossos áudios, enfim, mais chance você tem de ganhar oferecimento do Podcast Mão e da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Vai lá, fala com o Nelsinho e você consegue descontos especiais, 20% de desconto em todos os produtos do Corinthians, se você falar que acompanha o Podcast Mão. Continua participando com a gente, continua seguindo a gente e, claro, continua ouvindo a gente, que você sempre vai ganhar prêmio aqui do podcast, com dificuldade ou sem dificuldade, né, Teleco? Pode funcionar ou não a comunicação, mas prêmio sempre tem. O prêmio e o desconto. Exatamente. E no próximo podcast o Corinthians já vai ter jogado com o Cerro Porteño. Então acho que palpite para time, ninguém tem dúvida. É o mesmo time do Santa Fé, não vai ter mudança, até porque o Elias continua machucado, o Marlone continua machucado. Se tivesse alguma mudança seria o Balbuena no lugar do Iago, mas sinceramente não acredito que o Tite faça isso tão logo. Então eu vou pedir o palpite pro resultado, pro jogo.
quanto que pode acabar Cerro Porteño e Corinthians em Assunção, no Paraguai, quarta-feira, 7h30, né? Ou 7h45 da noite, 7h30, se eu não me engano, esse jogo, lá no Defensores del Chaco, em Assunção. Rodrigo Vessone, placar pro jogo, você tem? 1-1, o que seria um bom resultado, empate pro Corinthians, manteria aí a distância pro Cerro, depois receberia o Cerro para garantir a classificação. No último jogo ninguém acertou o palpite, ninguém cravou 2-0 pro Santos na Vila Belmiro, hein? Os 4 aqui, nós 4 erramos o palpite. Vamos ver, Vessone 1-1, Teleco. 1-0, e lembrando que o técnico do Cerro Porteño, ele tá numa draga desgraçada, hein? Talvez ele mesmo ganhando, né? Que já seria bem difícil, ele seja despedido. E já tem 10 mil ingressos vendidos pro jogo. Ele tem uns 40% de aproveitamento, é uma coisa ridícula o aproveitamento dele no comando técnico do Cerro Porteño, né? Então, jogaremos contra um time em crise lá no Paraguai. Você falou teu palpite, ô Teleco? Eu falei, 1-0. 1-0, deixa eu ver. O Vessone 1-1, o Teleco 1-0, 0-0. Vou no 0-0. E, como disse o Vessone, o empate fora de casa tá bom demais pro Corinthians. Pede um palpite pro Vitão aí que tá te ligando, Teleco. Vitão, quanto vai ser? Então, rapaziada, valeu. Tá com cheiro de 0-0 contra o Cerro Porteño, mas alguma coisa me diz que vai ter uma reedição daquele jogo contra o Cobressal. O Corinthians vai escolar um gol no final, vai ganhar de 1-0 e vai manter o 100% da Libertadores. É isso, meu palpite 1-0 Timão. Um abraço, até o próximo podcast, Timão. Obrigado, Vitão. E só uma coisa, né? O Corinthians, tudo bem, ele vai ficar sem dinheiro em abril para pagar a arena, mas ele vai ficar sem aquele dinheiro orçado. Não é que ele simplesmente vai mandar um bilhetinho lá pro BNDES falando, devo, não nego, pago quando puder. Ele vai ter que rearranjar as finanças, mas não quer dizer que ele vai deixar de pagar o estádio, né, Marco? Exatamente. Há um orçamento previsto e por isso que foi prevista essa receita, estão previstos os gastos. E como está previsto o name rights, esse dinheiro, caso não entre, vai ter que ser rearranjado dentro do orçamento do clube, né, não, Tele? É isso aí, mas não quer dizer que eles simplesmente vão dar um tchauzinho lá pro BNDES e falar não vou mais pagar a arena, não é assim que funciona. Não tem como fazer isso. O Vessone já foi, o Vitão já foi, já deixou o palpite, então só me resta mandar um abraço e, Teleco, que você fique com Deus, tenha muita saúde, muita alegria, muita prosperidade e aquela frase de sempre. Vai, Corinthians.